Olá, meus amigos, outra vez aqui Edmundo Silveira, no programa CT5 Esportes. Nós estamos no Instituto Casa de Vovó Dedé, aonde nós vamos falar com o senhor, que é treinador de futebol, Caer Cunha, e saber sobre tudo isso que aqui viemos ou descobrimos de forma de currículo. Caer, é uma satisfação muito grande a CT5 te receber, procurar saber sobre essa função que você tem no futebol, tá certo? Essa importância que você faz dentro de uma comissão técnica, né? Às vezes como treinador, às vezes como auxiliar e muitas das vezes como uma pessoa ligada direto a uma diretoria, ao torcedor, aquelas pessoas que acompanham os atletas em si, que é lógico, os atletas muitas das vezes eles têm que ter um respeito muito grande a quem está os dirigindo. E o auxiliar técnico, muitas das vezes, é mais próximo dos jogadores do que o próprio treinador, não é isso? Então, essa história toda nós queríamos conversar. Mas eu queria que você primeiro fizesse a sua apresentação. Você começou como? Você começou como atleta, você tem graduação, quando você parou, né, os clubes que você jogou, e depois você passou a ser treinador. Como é que foi toda essa sua passagem? Fique à vontade, se apresente, que será uma satisfação para nós. Edmundo, para mim é um prazer reencontrá-lo, está aqui no CT5 Esportes. Me chamo Caer Cunha, sou técnico de futebol, licença A, CBF Academic. Tenho também o curso de treinador do Citrefesp do Estado de São Paulo. E sou um ex-atleta profissional de futebol, que encerrou a carreira precocemente aos 24 anos. E comecei na base do Flamengo, depois me transferi para a base do Santa Cruz de Recife, me profissionalizei no Santa Cruz de Recife, depois saí do clube, tentei seguir no futebol na época dos anos 80 e resolvi parar de jogar aos 24 anos e fui estudar. E fiz pedagogia e depois de algum tempo eu saí do futebol, fui trabalhar em outro ofício e depois, com o tempo, fui jogar futebol no veterano do Parque da Moca, lá no estado de São Paulo. E nessa expectativa de voltar a jogar com os ex-jogadores de futebol na várzea de São Paulo, Ademir da Guia, Dudu, Manfrini, que foi meu ídolo de infância no Fluminense, eu resolvi fazer um curso de treinador e aí despertou a vocação. E eu descobri, naquele momento, no Citrefesp, em 1998, que eu não tinha nascido para jogar futebol, eu nasci para ser técnico de futebol, que é uma função totalmente diferente de jogar. Então, eu sou pernambucano, de Recife, passei a minha infância toda e minha criação toda até a juventude no Rio de Janeiro. Depois, quando parei de jogar, fui morar em São Paulo, trabalhar com outra coisa, e retornei ao futebol profissional, depois de ter feito um projeto social esportivo em São Bernardo do Campo, em São Paulo, e retornei ao futebol profissional em 2008. Então, praticamente, eu fiquei 20 anos fora do futebol, 10 anos me preparando para voltar, e desde 2008 voltei ao futebol profissional como auxiliar técnico e observador de adversários do treinador Roberto Fernandes no Náutico, em 2008. Pô, que legal. A gente vê que você tem, apesar de você ter passado um período parado, né, ou seja, estudando, desenvolvendo conhecimentos, você tem, nesse período, muita participação com grandes clubes do Nordeste como do Sul, né? E essa importância de estar entre os grandes nomes, eu já vejo ali no teu currículo que tu já trabalhou com Marcelo Chamusca, que é uma ótima pessoa, eu conheço de muitos anos também. Tu já trabalhou com... Eita, me fugiu aqui algumas pessoas que... Moacir Júnior. Você falou o Roberto Fernandes também. Roberto que, Fernandes, né, são pessoas Reinaldo que Gueldin. circulam todo esse Brasil, né? E você tem andado bastante. Me fala um pouco sobre esses trabalhos que você faz nesses clubes, ou que você já fez nesses clubes, né? Bom, Edmundo, é muito interessante a minha história, ela é longa, né, porque eu tive um hiato, né, do tempo que eu encerrei a carreira como jogador, em 1988. Sim. E voltei ao futebol profissional como auxiliar técnico e observador de adversário, como eu já falei, em 2008. Então, nesses 20 anos de hiato,
eu fiz outras coisas na minha vida, né? Aprendi um ofício, fui contratado para ir a São Paulo fazer esse ofício que eu desenvolvi no Rio de Janeiro quando eu parei de jogar e voltei a estudar. E aí, no estado de São Paulo, me despertou a vocação de ser técnico de futebol e eu precisava fazer o caminho de volta, porque eu tinha parado de jogar em 88, já estávamos em 98, 10 anos depois, e eu queria voltar ao futebol profissional, mas eu tinha que fazer um caminho de volta. Então, eu resolvi custear, fiz um investimento na minha carreira para voltar, ou seja, eu criei um projeto social esportivo chamado de Centro de Artes e Esportes CAE Futebol. Então, eu trabalhava com jogadores sub-20 e sub-18, criei um time chamado CAE Futebol e me filiei a algumas ligas do estado de São Paulo, que é a Associação das Escolas de Futebol de São Paulo, Escolinhas de Futebol de São Paulo, que é a AEFESP, e me filiei à FEAESP, que era a Federação de Esportes Amadores do Estado de São Paulo. Então, muita gente não sabe desse meu passado. Então, eu trabalhei com sub-20, sub-18, e com essa transição, ajudei bastante os meninos a decolar no futebol. Muitos que passaram na minha mão viraram jogadores profissionais de futebol, viveram em outros países, hoje são pais de família, hoje já têm netos, e eu fiz esse caminho de volta, né? Então, quando eu voltei para o futebol, depois desse projeto social esportivo, onde eu conquistei bastante resultado, fui campeão da FEAESP 2 vezes, da EFESP, fui campeão da Brasil Cup em 2004, no meu sub-20, lá em Poços de Caldas. Então, eu criei oportunidades e criei perspectivas para retornar ao futebol profissional, depois que eu descobri o dom de ser treinador. Porque quando eu parei de jogar, eu não quis mais saber de futebol. Depois eu fui ao futebol e jogando no veterano, com os ex-jogadores, eu resolvi fazer um curso de treinador e aí desenvolvi esse potencial. Foi quando eu retornei, em 2008, como auxiliar técnico e observador de adversários do Roberto Fernandes. Nesse período antecessor, né, porque eu estava criando oportunidades, eu desenvolvi um trabalho de observação de adversários que não tinha na época. Então, eu fui apresentar aos treinadores Maurício Simões, Hélio dos Anjos, né, professor Vanderlei Luxemburgo, professor Dorival Júnior. Eu comecei a fazer relatórios freelances de observação de adversário. Então, praticamente, eu diria que eu sou os primórdios da análise de desempenho. Então, eu fazia o desenho do campo numa folha de papel ofício, botava os pontos fracos e os pontos fortes da equipe, como se desenvolvia o jogo. Em casa, eu encadernava, parecia que eu estava psicografando o jogo. Sim. Eu ia fazendo anotações, e em casa eu sentava e fazia um relatório, encadernava e entregava aos treinadores. Fiz muito isso, né? Dos anos de 2005, quando eu tinha meu projeto social, até 2008. Foram 3 anos que eu fazia isso. E aí fui desenvolvendo e fui mostrando meu trabalho para os treinadores. Foi então que eu conheci o Roberto Fernandes, e nesse projeto social meu esportivo, eu fiz amistosos contra o time dele profissional, que ele era treinador do Primavera de Indaiatuba, lá em São Paulo. E aí a gente fez essa relação de amizade, e aí essa porta de entrada para eu voltar ao futebol profissional. Então, eu criei um projeto social esportivo, investi dinheiro nisso, né? Muito dinheiro, porque eu me filiei às ligas, eu que alugava ônibus, eu que alugava as vans, eu pagava a arbitragem, eu que tinha despesas, ajudava nas passagens dos meninos, eu fazia sorteio de cestas básicas para aquele que não faltasse treino, para aquele que não faltasse ao jogo, e isso foi se espalhando, os meninos falaram, pô, tem um cara que tem um trabalho interessante lá em São Bernardo do Campo, o cara da cesta básica, o time dele é competitivo, ele indica para clube quem se destaca. Então, assim, nunca fui empresário, porque meu objetivo era ser treinador de futebol. Então, eu desenvolvi esse trabalho para criar minhas oportunidades para eu voltar. E deu certo. Então, em 2008, através de uma brecha que se deu à comissão técnica do Roberto Fernandes, ele estava no Náutico Capibaribe e tínhamos um amigo em comum, Adson Gomes, um empresário de Recife, que era meu amigo de infância quando eu joguei no Santa Cruz. E Adson falou, vamos trazer o CAE para o futebol profissional de volta.
E aí foi quando o Roberto Fernandes e o Adson Gomes, que eu tenho muita gratidão por Adson Gomes, e agradeço muito também essa porta de entrada do Roberto Fernandes, nós temos relação até hoje, e aí o Roberto Fernandes me colocou no Náutico de Recife em 2008, no Campeonato Brasileiro da Série A, Edmundo. Fazer um parênteses na tua apresentação e na tua conversa já sobre essa formação sua, que é o seguinte, foi uma base excelente e de uma forma diferente. Primeiro, você passou pouco tempo como atleta e muitas das vezes como atleta, a gente forma uma base interessante porque a gente tem uma variação de treinadores, de preparadores, isso, aquilo, outro, tal. Então, ali se forma uma base para a gente ter um desenvolvimento. Mas a sua base, você foi estudar, se graduar, né? Você foi fazer um projeto onde você pudesse desenvolver as suas ideias, seus pensamentos e transformou você num homem conhecedor do que está fazendo e criou uma ideia de ser um auxiliar com uma análise de desempenho que naquela época era muito raro você ter alguém que auxiliasse de uma forma dessa maneira. Então, você fez uma base excelente. É por isso que você, essa oportunidade que o Roberto Fernandes, junto com o empresário que você teve lá em Recife, né, te deu uma estrutura para que você conseguisse fazer esse currículo tão grande e tão conhecedor por todos os treinadores do futebol brasileiro. Então, aí você chegou ao profissional. O Roberto Fernandes estava no profissional, como se diz, Série A, Clube Náutico Capibaribe, um dos maiores clubes líder do Campeonato Brasileiro de 2008 da Série A. Pois é. Aí você teve uma sequência, você trabalhou aqui no Ceará, no Fortaleza, né? Trabalhou aqui, se eu não me engano, foi Uniclinic, não, foi... Horizonte, Floresta. Né? Floresta, quer dizer, você teve um desenvolvimento interessante aqui no futebol cearense. E eu queria que tu falasse, chegou ao profissionalismo, e aí, como é que tu seguiu? Então, Edmundo, foi muito interessante, porque quando eu era muito líder dos grupos que eu trabalhava como jogador e como atleta. Hoje eu ainda pertenço ao grupo dos ex-atletas da base do Santa Cruz, dos anos 80. E eu era a liderança, capitão do time, 9, jogava com a 9, jogava com a 10, e eu sempre desenvolvi esse potencial. Na nossa época de jogador, a gente não tinha oportunidades na base. Eles traziam jogadores de fora. Sim. Né? E eu joguei com o Ricardo Rocha no Santa Cruz de Recife e era liderança, mesmo tendo pouco tempo de Recife, porque eu fui criado no Rio de Janeiro. Então, eu tive a oportunidade de desenvolver um trabalho de liderança nas equipes que eu joguei. Né? Tem um fato muito curioso, quando eu jogava, Edmundo, foi fantástico, que eu já estava fora do Santa Cruz de Recife e fui assistir um treino da Seleção Brasileira do Evaristo de Macedo em 1985. E aí faltou um jogador para completar o coletivo. E o preparador físico do profissional do Santa Cruz, pessoal, essa curiosidade é incrível. O preparador físico do profissional do Santa Cruz falou para o Evaristo, nós temos um atleta profissional de futebol aí, que foi da base e é profissional do Santa Cruz, que está no estádio. E aí o Evaristo falou, manda chamar para completar meu coletivo. Aí eu entrei no lugar do Jandir, que não estava podendo treinar, teve uma indisposição, e aí, cara, eu falei, vou dar a vida aqui, porque eu estava desempregado, e falei, eu vou correr, entregar minha alma, porque eu era muito líder, e eu desenvolvi o potencial de conversar com as pessoas de um nível maior, entendeu? E aí foi interessante, que quando acabou o treino, né, para tu ter uma ideia, meu time era o Gilmar, goleiro, Luiz Carlos Vinck, Júlio César, zagueiro, Mauro Galvão e Branco, Dema, Giovani e Jorginho, Caé, Careca e Mário Sérgio, o ataque. Desse time reserva, vamos dizer assim, né? Sim. Então, para mim, foi uma experiência fantástica. E eu fui, quando acabou o treino, Edmundo, é muito interessante isso. Eu fui no Evaristo de Macedo e falei, professor, sou da base, fui criado aqui no Santa Cruz, 4 anos de clube, nunca joguei na equipe profissional, sou profissional há 2 anos, vivo sendo emprestado e não tenho oportunidade. Hoje já não estou mais no clube e eu gostaria que o senhor pudesse me indicar no Rio de Janeiro para alguém, para algum clube, para algum treinador, porque o senhor viu que eu tenho condições de jogar futebol e eu gostaria dessa oportunidade. Eu fui a ele falar isso. Caramba, o treinador da seleção brasileira da época. E o buchicho que tomou conta do Santa Cruz foi incrível. E aí muitas pessoas falavam, tal, não sei o quê. Aí o Chimbico, o roupeiro, falou, vou te levar para a Portuguesa de Desportos do Rio de Janeiro. Todo mundo no clube pensou que era São Paulo. Aí os caras falaram, deram passe livre para o Caé e o Caé vai para a Portuguesa de Desportos.
E foi uma confusão danada. Mas o passe livre eu adquiri na marra, porque eu queria uma oportunidade de jogar. Sim. E o clube não deixava eu jogar. Tu sabe que naquela época tinha um problema do passe livre. Exato. Então, cara, essa Às experiência vezes é chamado de contrato de gaveta, né? Essa experiência foi fantástica. Desde novo, eu comecei a ir atrás dos meus objetivos. Eu era um cara determinado e obstinado. Eu vou jogar futebol profissional. Se não é aqui no Santa Cruz, eu vou jogar em outro lugar. Aí eu fiz, apesar de estar consciente que era o que eu queria, mas foi o meu grande erro, né? Porque o jogador com passe livre naquela época, sim, ou ele se desvalorizava como um atleta que estava machucado, ou não era bom elemento, ou não jogava nada. Porque o clube... Geralmente tinha essa visão, realmente. Sim. O clube, quando não tinha o jogador preso a ele, era porque ele não servia de jeito nenhum. Exatamente. Então, ninguém queria. E eu... Não, o clube vai deixar livre, né? Porque a gente tinha chamado o contrato de gaveta, onde você fazia e você só saía se alguém comprasse, porque o clube não liberava. Todo começo de ano, a KS se apresentava e não trocava nem de roupa. Nem fazia pré-temporada. E eu fui contra isso. Eu falei, não vou aceitar isso, cara. Eu investi o meu tempo, minha juventude nesse projeto, eu vou atrás da minha vida. E aí voltei para o Rio de Janeiro, aí joguei no Friburguense, joguei no Serrano e depois parei de jogar, porque tive muita dificuldade com passe livre. Foi aí que eu resolvi parar de jogar, estava passando por necessidade. Meu pai também não gostava que eu fosse jogador de futebol, me expulsou de casa. E aí eu fui trabalhar em outra coisa, como eu falei no início, e fui estudar pedagogia. E aí meu pai me aceitou de volta em casa. Aí eu falei, não, pai, segue sua vida aí, que eu vou seguir a minha. Ele já tinha outra companheira que não era minha mãe já estava em Recife, eles se separaram. E aí, cara, foi quando eu fiz esse trajeto e fui para o projeto social. E como você me perguntou, como eu criei isso? Eu fui para o Náutico com o Roberto Fernandes em 2008. Uma curiosidade também, pessoal. Em 2008, eu estava na comissão técnica do Roberto Fernandes e o Roberto, após o quarto jogo do Campeonato Brasileiro, o Náutico líder do Campeonato Brasileiro de 2008, Roberto Fernandes foi contratado para o Atlético Paranaense. E o clube ficou sem treinador, e o jogo era contra o Grêmio, lá no Olímpico. Eu saí do projeto social CAE Futebol, sim, cheguei à comissão técnica do Náutico. Em 4 meses, eu estava no Olímpico, dirigindo o Náutico, como técnico interino no Campeonato Brasileiro de 2008, como líder do Campeonato Brasileiro. E fui enfrentar o Grêmio do Celso Roth. Uhum. E aí, quando contrataram um novo treinador, aí o treinador virou para o gerente e falou, cara, esse garoto é muito querido pelos atletas e eu não quero trabalhar com ele. E aí o Náutico se desfez de mim, me dispensou, né, desse trabalho como tipo ex-auxiliar do Roberto Fernandes. Aí eu estava como técnico interino e depois de um mês dessa oportunidade eu fiquei desempregado. E aí eu comecei a mostrar meus relatórios. E fui querendo trabalhar. Foi aí, então, que em 2009 eu conheci o Marcelo Chamusca. O Péricles Chamusca era treinador do esporte, e aí o Péricles falou para o Marcelo, nós precisamos de um observador de adversário. Está na Ásia, né? Está na Arábia. Arábia, né? Ele foi para lá, ele ficou milionário. Raramente vem, né? Um trabalho fantástico, o time dele sempre está nas cabeças. Copa da Ásia, um trabalho fantástico e ficou milionário. Porque o Marcelo é mais velho do que o... É o mais novo. É o mais novo. O Marcelo é o mais novo e o Péricles é o mais velho. O Péricles era o treinador e o Marcelo era o auxiliar dele. Ele foi embora e o Marcelo ficou por aqui. Você o conheceu e fez a relação com ele. Então, aí trabalhou em vários clubes, não foi só... O Péricles, Edmundo, o Péricles precisava de um observador de adversário, que já estava começando a ter interesse por esse membro da comissão técnica. Uhum. E aí, como você falou muito bem, eu me especializei em uma coisa que ninguém fazia, e aí Adson Gomes, mais uma vez, me deu um computador, me deu uma máquina fotográfica, e aí eu comecei a tirar foto, comecei a editar vídeo, e comecei a fazer os relatórios que eu fazia numa folha de papel ofício, comecei a fazer com a modernidade da época. Sim. E aí, Marcelo foi jantar comigo e falou, Péricles, conheci o cara, vou levar ele para trabalhar com a gente. Aí eu fui ao Sport Recife, quando o Péricles era o treinador de esporte, e desenvolvi esse trabalho com o Marcelo, que era o auxiliar do Péricles. Então, era ligado ao Marcelo, sim,
e o Péricles era o cabeça. E eu já era, tipo, observador de adversário do Péricles Chamusca, mas ligado ao Marcelo Chamusca. Estabelecemos uma relação de amizade. Eles foram embora para o Japão. Eu continuei batalhando, fiquei desempregado um tempo, batalhando. E aí conheci, com os meus relatórios, eu fui trabalhar com o Roberto Fernandes no Atlético Paranaense em 2010. Série A, tá? No Atlético Paranaense. O Roberto me levou. E nessa caminhada eu conheci lá o Reinaldo Gueldini, que era ex-ponta-direita do Flamengo, amigo do Zico. E o Reinaldo era um dos auxiliares. Então, o Reinaldo, fiz uma relação de amizade muito boa com o Reinaldo. Aí, Roberto foi mandado embora. Eu saí junto, porque desde jovem e desde o início de tudo eu tinha essa ética. Eu estou com o técnico e eu sou auxiliar dele. Ele sai e eu saio junto. Sim. Recebi o convite do Atlético Goianiense para continuar. Eles gostaram muito do meu trabalho, inclusive das observações de adversário que ninguém fazia. E eu falei, cara, eu estou vinculado ao Roberto Fernandes, quem sabe se o Roberto formar outra comissão técnica não me levar, eu estou aberto a vocês me trazerem de volta. E aí o Atlético falou, vamos esperar 30 dias, se você não estiver trabalhando, a gente te traz de volta. Mas aí o macarrão, né, na gira tem que comer quente. E eu, infelizmente, tinha minha ética profissional, e aí o Reinaldo Gueldini falou para mim, cara, a hora que eu encontrar uma árvore, eu vou te dar um galho. E aí o Reinaldo, no ano seguinte, foi para o Brasiliense, e eu fui campeão com o Reinaldo lá, como auxiliar técnico do Reinaldo e observador de adversários do Brasiliense. Aí começou trabalho estruturado, uma coisa que pouca gente fazia, leitura de jogo tática, sim, observação de adversário, trabalho de campo, trabalho de relação com jogadores, né? O verdadeiro auxiliar técnico completo, vamos dizer assim, sim, e ganhando o campeonato, que sempre foi uma característica minha. Títulos, acesso e sempre com essa qualidade de trabalho, né? Muitas vezes, muitos amigos, até o Roger Gouveia, que é daqui do Fortaleza, costuma me dizer que eu sou a maior leitura de futebol do Brasil, a maior leitura de jogo do Brasil, sim, leitura tática. Ele brinca comigo, porque eu conquistei muita coisa com esse trabalho. Sou muito reconhecido com alguns profissionais do Brasil a respeito disso. Faço relatórios até hoje, freelance, para alguns treinadores, que me ajudam ainda, porque quando eu estou desempregado, eu preciso ganhar, preciso faturar, preciso... Sim. Me manter, e alguns treinadores me contratam para fazer os relatórios. Você chegou num ponto, veja só o seguinte, Caé, aonde exatamente que eu queria saber. A importância que você tem é tão grande, tá certo, desse homem braço direito do treinador, porque hoje, com a modernidade, nós temos uma comissão técnica, né, que vai ali para 15 pessoas. Exatamente. Né? Uma comissão técnica muito grande. O treinador, ele tem uma gerência sobre a comissão técnica, sobre os atletas, e ainda tem a diretoria, tem a torcida, tem a imprensa, é um monte de coisa. Às vezes os caras falam assim, o treinador não faz nada, só escalar o time e não consegue fazer uma coisa bem feita. Não é bem isso, meu amigo, né? Não é. Então, o auxiliar hoje, que é considerado o braço direito do treinador, ele tem uma importância muito grande nesse relacionamento. Aí veio uma função que você fazia muito bem, que eu não sei se você, como hoje, como um membro de braço direito do seu treinador, quando você não está à frente da equipe, que é o análise de desempenho, que você lançou como uma ideia, como um processo, como uma aproximação ao trabalho do treinador, né? E hoje tem uma pessoa lá que tem uma câmara... Uma não, 3, 4. Pois é, tem uma equipe, uma sala completa para organizar e estruturar tudo isso. E aí, como é conviver com isso? É só o contato direto com o jogador, o trabalho de campo, ou ainda tem esse auxílio ao treinador? Edmundo, é muito importante que o nosso público entenda uma coisa. O futebol evoluiu muito. O futebol se transformou, tá certo? E a gente, depois da Copa do Mundo de 2014, que a gente teve aquele resultado na final contra a Alemanha, foi praticamente todos os treinadores brasileiros, e eu sempre fui um treinador formado, mas estava como auxiliar técnico há muitos anos, até fazer minha transição para treinador,
todos eles foram jogados praticamente na lata do lixo. E a gente teve que fazer uma reforma geral. Teve que fazer uma reforma geral e o pessoal, muita gente lá do interior de Minas Gerais, lá da Universidade de Futebol de Viçosa, que era muita gente, criou-se a CBF Academy. E aí todo mundo teve que sentar lá e se requalificar. E a minha turma, 2016, 2017, 17 e 18, todos os treinadores que hoje estão no top do futebol brasileiro e os que estão na Série A, B e C, trabalhando, era da minha turma. Então, assim, era uma turma qualificadíssima, né? Então, assim, a gente teve que sentar lá, a gente teve que se repreparar, se recondicionar, aprender novas metodologias, ver como hoje a ciência dentro da preparação física evoluiu bastante, como foi criados os treinamentos e os novos métodos de GPS, de acompanhar todo o desenvolvimento físico e atlético dos atletas, veio a fisiologia do exercício, né? Depois chegou a análise de desempenho com a tecnologia, os dados, né? De scouts, né? Tudo. Antigamente a gente marcava com a caneta os passes errados, hoje a gente vai no scout. Sim. E a gente tem tudo em forma de imagem, de vídeo. Existe protocolo que o cara aperta o botão, tem um protocolo lá, vem tudo editado de imagem. A temperatura, né, do atleta na posição, tudo, a velocidade. Tudo. Então, essa evolução física fora do campo, da parte física, ela desenvolveu muito a metodologia de treinamento. E nós tivemos que nos requalificar. Então, nós sentamos lá e desenvolvemos esse potencial, tivemos essa humildade de sentar lá e fazer isso, porque a gente tinha nossas experiências empíricas, né? Experiências vividas, experiências de ambientes que eram as nossas experiências de trabalho, né? Todo mundo falava assim, cara, você tinha que continuar na observação de adversário. Hoje você ia ser um dos analistas mais requisitados do futebol brasileiro. Mas eu sempre quis o campo, eu sempre quis trabalhar como treinador, eu sempre quis transformar a vida do jovem, né? Eu tenho uma frase tema nos meus trabalhos que diz o seguinte, a missão continua, transformar a minha vida e a vida do meu companheiro de trabalho. E o meu companheiro de trabalho é um membro da comissão técnica, é um garoto da base, é um garoto que virou pai de família, que tem um talento que às vezes desperdiça, às vezes não sabe usar a sua melhor qualidade. A gente tem que melhorar a sua deficiência, né? Melhorar onde ele não é bom. Então, esse trabalho me transforma, esse trabalho é o que eu amo fazer. Olha, Caia, outra vez aqui, eu queria falar para vocês, isso dá para entender o seguinte, essa liderança, essa facilidade que você tem de falar, de orientar, de chamar a atenção, de explicar, e a experiência vivida da base que você transformou em resultado, né, que é isso que você faz hoje, entendeu? Isso faz com que você se sinta assim, seguro e dizer, não, eu quero ir lá porque eu quero passar a mensagem para ele. Se você fizer somente, vamos dizer assim, isso na minha ótica, você fizer somente o complemento, você não passa a mensagem completa, porque sempre é de quem está na liderança do grupo, não é isso? Então, a gente tem que ir direto. É muito importante isso que você está falando. É uma situação que eu entendo o que tu estás dizendo, porque eu vejo que você tem essa necessidade. Eu tenho muito conteúdo, eu tenho um poder de liderança, eu tenho uma facilidade de orientar, de chamar, eu tenho didática para tal coisa e vou ficar somente esperando que outros façam, entendeu? Mas antes que você me responda sobre esse assunto que é muito importante, eu queria dizer para você e quero falar para o público que nos acompanha. Compartilhe esse podcast nosso. Faça com que os amigos entendam que isso que a gente está conversando sobre essa função do treinador, essa função do auxiliar técnico, essa transição de ar do atleta para o treinador. Por que é que você tem essa condição e eu não tenho? Você tem que verificar isso. Então, compartilhe, tá certo? E pedir também para aqueles que são nossos patrocinadores, tanto o Cleves da Arena HJ, que é um centro de treinamento para o desportista que gosta de brincar, de lazer, que é muito importante.
a dona Ediane, que é a dona da Dona de Cir e também diretora da EAF, e falar também para a dona Ângela, que é a dona do Hotel Malibu. Essas pessoas acreditam, confiam no nosso trabalho e nós estamos gratos por isso. Então, compartilhe e fique nos ouvindo que você vai entender e compreender. Então, fala um pouquinho sobre isso, essa liderança, esse poder que você tem. Você tocou numa coisa muito importante. Eu costumo dizer para os meus atletas, costumo dizer para os membros de comissão técnica que eu encontro, os que me respeitam, nunca desista do seu sonho, porque um dia o seu sonho vai precisar de você para acontecer. Essa é a frase também que eu desenvolvo. Eu sou um frasista, sim. Eu tenho âncoras, tenho pensamentos, eu faço muita divulgação a respeito disso nas minhas redes sociais. E você acabou de falar, né? Quem não entendeu quem precisa entender essa transformação de carreira, né? Essa transição do ex-atleta, do jogador para o ex-atleta, e chegar a auxiliar técnico e virar treinador. Cara, eu criei muitas oportunidades em minha vida, eu tive que desbravar esse caminho. As oportunidades, elas não acontecem se você não for atrás delas. Sim. Então, esse temperamento meu, desde jovem, de desbravar o meu próprio caminho, como você falou, porra, eu tenho potencial, eu quero contribuir. Eu precisei encontrar pessoas na minha vida que me dessem essa oportunidade. E a partir do momento que eu me criei assim, que eu me fiz assim, eu também encontrei barreiras. Porque você sabe, como treinador de futebol, muitos treinadores de futebol se sentem ameaçados quando você tem uma pessoa muito capacitada, próximo a ele, né? Que trabalha com ele. E, às vezes, como é cruel a selva profissional do futebol, muitas vezes as pessoas pensam que você quer tomar o lugar deles. E a gente convive nesse ambiente do futebol e muitas vezes existe realmente isso. Infidelidade, falta de lealdade, e muitos treinadores são escaldados e sabe que no passado se fazia muito isso. Então, eu sempre quis ser ético, eu sempre me mostrei como profissional correto, como profissional fiel, como um profissional leal, porque eu queria e eles entendem que eu tenho esse temperamento, mas eu sei me posicionar a hora que eu tenho que falar e a hora que eu não posso falar. A hora de pedir autorização para entrar no circuito, a hora de pedir autorização para sair. E outra coisa, como você quer que eu trabalhe com você quando eu conheço um profissional que não me conhece? Uhum. Que, porra, o Caé, vamos indicar o Caé para você, porque ele é um auxiliar técnico experiente e tal. Eu fui trabalhar recentemente com o Betinho, jogador do Palmeiras, que é técnico de futebol, um amigo meu de CBF acadêmico, mas nunca tínhamos trabalhado junto. Eu cheguei para o Betinho, eu tenho esse tipo de comportamento. Eu tenho relatório de adversário, eu tenho treino de campo, eu tenho acompanhamento dos jogadores, ver qual é a carência, se ele está com problema. Eu tenho uma relação boa com o jogador. O que você quer que eu faça? Você quer que eu fale no vestiário também junto contigo? Você quer que eu motive? Caé, deixa eu só impedir novamente aqui da sua continuidade, pelo seguinte, que eu quero exatamente que você chegue para mim sobre esses anos. Nós estamos em 2025. Certo. Né? E a gente falou algumas coisas relacionadas ao futebol até antes de 2020. Então, eu queria, nesses últimos 5 anos, que você me contasse essa história, o que é que você tem feito, tá certo? E sei também que você dá até palestra, né? Você é um homem capacitado para isso, além da sua experiência, da sua participação nos cursos, no aprendizado sobre tudo isso. Você tem um envolvimento muito grande sobre a arte, né? E essa qualidade de ser um membro de uma comissão técnica. Então, nesses últimos anos, esses últimos 5 anos, 2020 para cá, o que é que você tem feito e por onde você tem andado? Bom, Edmundo, é muito importante que diga o seguinte, eu moro em Fortaleza já há 8 anos e as pessoas não sabem, certo? Certo. Eu cheguei em Fortaleza, te conheci no Fortaleza em 2014, na Série C. Nós fizemos a melhor campanha da Série C e não subimos.
Em 2015, fizemos a melhor campanha do que 2014 e também não subimos. Sim. Fomos considerados pé frio. Fomos ao Guarani e subimos o Guarani em 2016. Em 2017, fomos ao Paysandu. Guarani de Campinas, que é em São Paulo. Sim. Acesso. Certo. Cassiano Den, em 2015, campeão. Fortaleza. 16, Guarani, acesso, da C para B. Já tínhamos o acesso, eu e Chamusca, da D para C, por isso que viemos parar no Fortaleza. Que a gente teve o acesso no Salgueiro, da D para C. Sim. Aí chegamos ao Fortaleza, não tivemos acesso. Guarani, acesso para a Série B. Paysandu, campeão estadual. Retornamos para trabalhar no Ceará, 2017, acesso da B para A. Né? Em 2018, bicampeão cearense contra o Fortaleza do Rogério Ceni. Eu estava na beira do campo comandando, como treinador, porque o Marcelo Chamusca passou mal, e a final, quem fez a final fui eu na beira do campo. E em 2019, né, em 2018, quando o Marcelo resolveu trabalhar com outro auxiliar, eu fui para o Floresta, treinador do Floresta, na Fares Lopes. Em 2019, fui treinador no estadual, no Horizonte, os últimos 3 jogos. Vencemos o Fortaleza do Rogério Ceni. Empatamos com o campeão da Série D, que era o Ferroviária do Marcelo Vilar. Em 2020, eu estava tendo uma dificuldade de trabalhar como treinador, né? Eu fui na Série D em Rondonópolis em 19, classifiquei para o mata-mata, e eles me tiraram no mata-mata, porque o presidente da União de Rondonópolis quis escalar o time, eu naquele momento não aceitei. Mato Grosso, né? Mato Grosso. Sim. E aí, encontrei Moacir Júnior. Era meu amigo de CBF acadêmico, que estava assumindo a Portuguesa e Desportos em São Paulo em 2020, qual é a tua pergunta? Em 2020 ele falou, cara, porra, assumi a Portuguesa e Desportos no Rio, meu auxiliar virou coordenador na Tombense, e eu estou sem auxiliar. E eu falei, pô, não vai me convidar para ser seu auxiliar, não? Aí ele falou, pô, tu vai voltar para ser auxiliar? Eu falei, cara, eu preciso trabalhar. E eu não tenho vaidade. Está precisando de um auxiliar? Então vamos fazer o seguinte, vamos junto até o final do ano? Aí eu não procuro mais trabalho como treinador e fico te auxiliando pelo menos até o final do ano. Se o seu auxiliar voltar, 9 anos eles tinham de trabalho juntos. Sim. Né? É muita confiança e muita amizade. Né? Sim. E eu entrei para fazer esse trabalho. Então aí o Moacir Júnior, em 2020... a gente fez a pré-temporada juntos, começamos na A2 de São Paulo, Portuguesa e Desportos, time grande, pô. Time grande, história fantástica. E aí, o Moacir Júnior foi demitido. Aí me liga o presidente da Portuguesa de Desportos, o Castanheira, e fala, Caia, me falaram muito bem do teu trabalho, eu quero que você dê continuidade, porque aí eu vou ver se eu vou contratar um novo treinador e de forma interina eu quero que você dê continuidade, que você fez toda a pré-temporada. Moacir Júnior estava na CBF fazendo curso de licença própria, a pré-temporada foi contigo. Eu falei para ele, meu presidente, adorei a Portuguesa, mas é tudo que eu queria na minha vida, comandar, mesmo que interinamente, um time como a Portuguesa, isso no telefone. Mas quem dá continuidade ao trabalho do treinador que foi demitido é o auxiliar técnico da casa. Eu vou embora com o Moacir. Mas o meu coração vai fazer um pedido para o senhor. A hora que o senhor precisar de um auxiliar fixo da casa e eu não estiver trabalhando, pode me chamar que eu venho. E aí, não deu 5 minutos, me toca o telefone, Moacir Júnior me liga. Fala, porra, Caia, o presidente te ligou? Ligou. E aí? Ele pediu para eu dar continuidade, falei que não vou dar, pô. Nós não estamos juntos até o final do ano? Aí ele falou, pô, estamos, tu vai fazer o quê? Eu falei, vou voltar para Fortaleza, vou alugar minha kitnet, lá na praia de Iracema, e vamos trabalhar em outro lugar junto. Ele falou, você não vai para Fortaleza, não, você vai morar no meu apartamento lá em Ribeirão Preto, mobiliado, e nós vamos trabalhar junto até o final do ano. Eu não posso perder um cara igual você, não. Aí nós fomos ao 13 da Paraíba, 9 anos sem título, e fomos campeão na Paraíba na pandemia. Uhum. Né? E fomos campeão no 13, aí depois em 21 eu fui ser técnico de novo no Americano de Campos do Rio, e em 22 eu fui ser técnico do Cururipe em Alagoas, fui a Paraíba ser técnico da 2ª divisão da Paraíba, e aí comecei a trabalhar num nível
de futebol que me estava me causando muito transtorno. E os investimentos que eu fiz na minha carreira profissional, financeiro, investimento de tempo, de perdas, porque é muita perda. O futebol, ele tira mais de você do que te dá. Muito, tira muito de você, mas sei bem o que é te isso. tira. É muito importante estar falando isso com um treinador como você. Sim. E no futebol brasileiro de hoje em dia, que as pessoas pensam que é tudo mil maravilhas, Não é. que todo mundo ganha muito dinheiro, mas o futebol te tira uma coisa muito importante, às vezes te tira a família, às vezes tira o afeto, às vezes te tira a amizade. O que mais tira é a família, cara. A gente vive distante deles o tempo todo, né, O tempo cara? inteiro, não tem aniversário do filho. Então, hoje, meu filho tem 24 anos, faz neurociência na Faculdade Federal do Estado de São Paulo, em São Bernardo do Campo, e eu saí de casa, ele tinha 6 anos. A luta é grande, cara, a luta é grande. Assim, A é gente difícil. tem que lidar com tudo. Mas você é um homem forte, você mostra pra gente, veja só o seguinte, nesse nosso bate-papo, essa conversa nossa aqui, você mostra a grandeza que você é, a força que você tem, tá certo? Essa capacidade que você tem, a sua inteligência, isso está sendo exposto aí, você está mostrando para a gente tudo isso. Quem está do outro lado, tenho certeza que assistindo o nosso programa, ele está vendo tudo isso que você está dizendo, entendeu? Isso é de uma importância muito grande. E outra coisa, essa parte ética que você falou, que é muito difícil no meio do futebol. Muito. O homem ético é muito difícil. Não só no futebol, em qualquer lugar é muito difícil encontrar um homem ético para poder você considerar ou vê-lo como uma pessoa do seu lado, né? Edmundo, e tem outra coisa, quando você tem conteúdo e você... Hoje temos as redes sociais, então assim, eu sou um cara que mora sozinho. E às vezes quando eu não estou trabalhando, quando eu não estou estudando, quando eu não estou vendo o jogo, quando eu não estou fazendo um relatório para alguém, eu estou na internet divulgando meus pensamentos, minhas âncoras, eu posto muito no Instagram, nos stories. Isso tem criado... Tenho certeza que absoluta, as pessoas me falam, cria um incômodo, sabe? Muita gente acha que todo mundo está integrado à rede social, que existe uma modernidade, que isso tudo é bem-vindo, mas às vezes eu já perdi oportunidades de trabalhar em algumas fileiras de trabalho, porque as pessoas dizem uma para as outras, que eu posto muito, que tem muito hater envolvido dentro do futebol, que vê você colocando o seu potencial para fora, estimulando outras pessoas, contando a sua história, e você sofre preconceito através disso, né? Eu tenho sofrido muito na pele. Então, esse programa está sendo muito importante para o público do Ceará e os dirigentes de futebol do estado do Ceará entenderem que aqui mora um profissional, que existe um profissional capacitado, que trabalhou na base, que fez transição da base para o profissional, que tem... Totalmente preparado para exercer a função. E eu tive poucas oportunidades no estado aqui para trabalhar. Eu queria aproveitar, Caia, porque nós vamos entrar já nas suas fotos, tá certo? Você contar a história de toda essa sua passagem e mostrando ao vivo ali para as pessoas verem por onde você passou. Não é só a conversa não, meu amigo, isso aqui a gente mostra, né? Então, veja só o seguinte, eu queria que você me dissesse que quem do Brasil, né? Porque o YouTube vai estar no Brasil, no mundo todo, não é isso? O número do seu contato, o número de... Você já falou que mora em Fortaleza, tá certo? Mas o número do seu contato, de repente, eu preciso de um cara desse para vir trabalhar comigo aqui. E já fazer esse contato, porque muitos presidentes de clube, muitos empresários, muitos meus amigos, eles entram em contato e agradecem pelo programa, pelo que a gente passa, tá certo? E você seria, de repente, uma mensagem dada por você mesmo. Olha, meu número de contato é esse aqui, tal. Se precisar de um auxiliar, de um treinador, estou aqui à disposição. Fique à vontade para isso, porque logo que terminar a sua palavra, nós vamos mostrar nossas fotos. Eu te agradeço, né? Assim, em 5 anos com o Marcelo Chamusca, por exemplo, foram 3 acessos em todas as divisões do futebol brasileiro, sim, da D para C, da C para B, da B para A. Quer dizer, isso é inédito. Sim. Não tem comissão técnica que tenha isso no futebol brasileiro. E temos os títulos estaduais, como o Assis Júnior também. Agora a gente estava fazendo uma campanha maravilhosa no América de Natal. Classificamos o time para o mata-mata da Série D. Faltando 2 rodadas ainda para terminar a fase de classificação e o treinador foi demitido. Eu acompanhei essa história, eu vi o... Então, assim, é incrível, as pessoas não sabem o que aconteceu. A América quase sobe. E eu vou dizer para você que não sou eu que vou dizer o que aconteceu. Pergunto para os dirigentes o que aconteceu.
Pergunte para as pessoas responsáveis Mas o que isso faz aconteceu. parte da nossa história. Que você, rapaz, vai demitido porque não tem resultado bom. Não, meu filho, se fosse só isso, era bom demais. É porque muitas coisas acontecem, ninguém sabe. Não, mas o treinador é demitido. Às vezes você está invicto, 10 jogos sem perder, e os caras vão embora, você vai entender. Existe Às vezes as invejas do dirigente, às vezes a falta de... Existe um fenômeno que está acontecendo no futebol brasileiro, ou seja, tem as SAFs, que é muito importante, Sim. e tem o executivo de futebol, que é muito importante, tem os empresários dos atletas que ganharam muita força dentro desse contexto, porque eles estão muito ligados ao executivo de futebol. Antigamente, o empresário era um contato direto com o treinador e com o dirigente, Sim. presidente e o dirigente. Hoje tem o executivo de futebol que contrata e tem os homens da SAF, que muitos deles não são do futebol, são do mercado financeiro, são os caras que têm investimento para fazer no futebol, e às vezes eles não conhecem. E o executivo tem por obrigação mostrar o universo do futebol para esses investidores. Então, o treinador de futebol, é muito importante que se diga isso, perdeu um pouco de força, porque ele perdeu o centro Sim. do futebol. O futebol se descentralizou do treinador de futebol. Então, a rede social, o torcedor da rede social, o executivo de futebol e as SAFs, o treinador se afastou um pouco dessa liderança total. Isso é muito importante. Novos treinadores, novos comportamentos, novos aspectos, eles têm que ser colocados na mesa. Por exemplo, um dos grandes problemas do futebol, Edmundo, que eu acho, que eu já vou deixar meus dados, é o vácuo de comunicação entre o trabalho do treinador e o torcedor da rede social. A rede social esculacha o treinador porque ele não tem acesso às principais informações que o treinador faz. Qual é o conceito do treinador? O que o treinador executa nos seus treinamentos? Quais são as estratégias que ele usa? Quais são as variações táticas que ele aplica dentro do jogo? O torcedor da rede social, ele não tem acesso a isso. Sim. Ele tem um vácuo de comunicação, porque ele sabe que o jogador está machucado, ele sabe que o departamento médico interviu em fulano de tal, ele sabe que fulano de tal não treinou, ele sabe que está se recuperando, e sabe do sócio-torcedor, e não sabe nada do trabalho do treinador. E aí, esse torcedor, ele martela as críticas, e às vezes de forma desleal, porque ele tem o poder do teclado na frente dele, e ele fala o que ele pensa, e às vezes até desrespeita o profissional que está lá executando a sua função. Isso é muito interessante, Edmundo. Então, o dirigente da SAF ou o dirigente do clube, ele fica à mercê desse torcedor. Então, você está fazendo investimento num treinador, você está lá investindo milhões no seu centro de treinamento, na sua melhoria da SAF, na estrutura do clube, que as SAFs vieram para isso. Sim. E aí você se desfaz de um treinador porque ele perdeu 2 jogos e o torcedor martelou. Aí você joga o teu dinheiro na lata do lixo. Então, urge que exista um elo de comunicação entre o trabalho do treinador e o torcedor da rede social. Pô. Porque o torcedor que vai no estádio, que não tem tempo para ir na rede social martelar, ele lá se manifesta no estádio. Não gostou do time, ele vai, critica, apoia. Sim. Agora, o torcedor da rede social é outro torcedor. Ele tem um tempo disponível para executar um trabalho e para valorizar também. Então, é preciso... o torcedor é apaixonado. Ele vive de 3 pontos. Por isso que eu criei a famosa frase que todo mundo aqui no estádio do Ceará me conhece, que é: o jogo da nossa vida são os próximos 3 pontos. Então, essa é uma coisa que as pessoas têm que se atentar. Eu te agradeço muito a oportunidade de falar para esse público. O meu Instagram é @caecunha_. O meu Facebook é caecunha. Eu não tenho canal de YouTube por enquanto. Me procurem nessas redes sociais. Eu estarei de braços abertos, né, para fazer o contato. Meus stories, todo dia tem alguma coisa lá.
o meu feed do Instagram, às vezes, quando tem uma coisa mais importante, eu coloco lá também. E é muito importante, que você falou uma coisa aí, um pouco mais atrás aí do nosso bate-papo, que eu me sinto um cara preparado, mas as pessoas não sabem desse meu histórico. Eu tenho pouca oportunidade de falar. No Fortaleza, a torcida do Fortaleza me conheceu muito pouco, porque o trabalho do Marcelo Chamusca, a gente estava criando uma metodologia com Roger Gouveia, preparador físico, e Marcelo chamou. Fui eu que coloquei o Roger Gouveia. Gouveia está onde, hein? Está no Fortaleza. Está na base. Está na base. Voltou para Fortaleza? Voltou, porque fui eu que convidei ele a vir trabalhar com a gente. Era considerado um dos grandes preparadores físicos. Então, assim, quando eu saí com o Marcelo Chamusca para o Atlético Goianiense em 2015, nós fomos sem o Roger Gouveia. E aí a gente não conseguiu fazer um trabalho bom lá no Atlético Goianiense. Aí voltamos com o Jorge Mota. Era Baquite, depois eu voltei com o Jorge Mota. E Marcelo Paes como dirigente. Né? E aí eu virei para o Marcelo Chamusca e falei, cara, nós temos que, a próxima vez que a gente sair, a gente tem que levar o Roger. Porque a metodologia está se estabelecendo como 3 pessoas. O treinador, o carro-chefe, Marcelo Chamusca, e os assistentes. Né? O Roger Gouveia como o preparador físico e o Caé Cunha como auxiliar. Hoje, se fosse uma comissão técnica portuguesa, nós diríamos que nós somos os adjuntos, somos os técnicos adjuntos. Né? Que é o linguajar do pessoal de Portugal que está tomando o nosso lugar. Com todo o respeito. Eu acho que o mercado é livre, Sim. que o mercado, como a gente quer trabalhar no exterior, é importante que eles venham trabalhar aqui. Gabriel, bota para a gente as fotos nossas. É importante que eles venham trabalhar aqui com a gente. Isso aí é o... Então, não tenho nada contra o técnico estrangeiro. Eu tenho muita coisa contra a desvalorização dos técnicos brasileiros. Sim. Eu acho que nós temos tanto ou melhor potenciais. Só que é o seguinte, houve um deslize? Houve. Mas Exato. não quer dizer com isso que a gente perdeu o potencial. A gente continua Exatamente, sendo, mas nós fomos lá, nós tivemos humildade para sentarmos lá e desenvolver novos aprendizados, descobrir novas metodologias, né? E o que eu sempre falo, a globalização ela é importante, mas você tem que criar o seu próprio conhecimento, desenvolver toda essa informação da globalização e saber quem é você e o que você pode usar de tudo isso que você está vendo e está aprendendo. E aí você cria o seu próprio conhecimento. É isso que eu acho que é importante. Né? O Edson Paulo Maros, quando esteve aqui, ele falou da CT5, não da acadêmica. CBF Academy. E que nós conseguimos passar tudo isso que você está dizendo, esse conhecimento que foi dado, foi a humildade que todos tiveram de fazer. Ele falou muito e você agora está exatamente completando aquilo que ele disse. Edmundo, eu sinto muita falta na época que começou a vir, né, porque o grande primeiro trabalho foi do Jorge Jesus. Né? Foi muito legal, inclusive informações táticas e conceitos. Bacana demais o trabalho dele. Aí veio muita coisa, e o Abel está fazendo um trabalho há 5 anos, mas também veio muita coisa que não deu certo. É assim, cara. E outra coisa, abriu, não sei nem se esse é o português correto, abriu um mercado para o empresário do técnico português, porra. Então, eles oferecem aos treinadores portugueses que os dirigentes nem conhecem. E aí, às vezes, o trabalho dá certo e às vezes não dá certo. Nós temos 5 minutos, mas esses 5 minutos nós vamos tentar distribuir de máximo aqui a tua imagem tá certo, trabalhando. Isso aí quando você era atleta? Isso aí eu tinha 19 anos, eu era o capitão do time no Arruda, Santa Cruz Futebol Clube, e eu treinava no profissional porque eu fui chamado pelo treinador Carlos Alberto Silva, que foi campeão brasileiro de 78 pelo Guarani e era o técnico principal do Santa Cruz. Aí eu joguei com o Ricardo Rocha, era capitão do time e eu tinha 19 anos. Aí foi em 1983. Outra imagem. Aí foi quando eu peguei o passe livre. Lembra que eu contei a história do treino da seleção? Peguei o passe livre. Rio de Janeiro, né? E aí fui jogar no Friburguense do Rio de Janeiro. Quem me indicou para ir, na verdade, o Carlos Alberto Silva me deu o telefone do empresário de porta de CBF e eu cheguei lá com a cara e com a coragem, eu estou aqui, ó. É o terceiro ali. É o quarto. Primeiro, segundo, quarto, terceiro, quarto. Exato. E aí eu fiz um teste lá e o treinador me aprovou.
E aí eu joguei no Friburguense do Rio de Janeiro, de Nova Friburgo, a segunda divisão do campeonato do Rio de Janeiro. Ali, ó, em pé ali, o primeiro treinador, o segundo, terceiro, quarto é o Isaías, quarto. Ele jogou no Manchester United. Esse jogador era base do Fluminense, foi o mais bem-sucedido de todos aí. Outra imagem? Aí a camisa do Friburguense e aí o estádio de Friburgo. Aí eu já tinha uns 22 anos. Aí depois do Friburguense, eu estou aqui embaixo, esse aqui é o goleiro Flávio Tênis, um dos maiores preparadores de goleiros do Brasil, que trabalha hoje como coordenador geral da preparação de goleiros do Fluminense. E esse time aí era fantástico. Até hoje nós temos um grupo e a gente se encontra todo final de ano. Aí é o Serrano Futebol Clube de Petrópolis. Aí sim, aí aquelas oportunidades que eu fui criando. Eu parei de jogar, fui trabalhar, fui estudar pedagogia e depois fui morar em São Paulo e criei o Centro de Artes e Esporte CAE Futebol. Então, isso aí é o uniforme do meu projeto social. Eu consegui patrocínio da Scania, lá de São Bernardo do Campo, e fui visitar os clubes. O Flávio Tênis, que jogou comigo no Serrano, era o preparador de goleiros do Cruzeiro. Ele me apresentou o Filipão, me contou para ele a minha história, ele me recebeu e eu fui desenvolvendo esse potencial de conhecer as pessoas e de conhecer as pessoas importantes, porque Muito eu tinha legal. essa entrada. Interessante. Outra imagem? Aí foi agora, recentemente, em 2022, que eu fiz CBF Acadêmica, em 2016, 17, 18. E aí eu precisava renovar minha licença. E aí falei com o pessoal da CBF Acadêmica e eles deixaram que eu fosse ao Sub-23 do Fortaleza fazer a minha licença com o Leonardo Porto, que foi meu auxiliar e do Marcelo Chamusca, e era auxiliar técnico do Voivoda, auxiliar fixo do Fortaleza e treinador do Sub-23 do Fortaleza. Inclusive, está 3 anos, 4 anos lá, fazendo um excelente trabalho na base do Fortaleza, o Léo Porto. Legal. Aí foi com o Marcelo Chamusca em 2014, eu acho essa foto muito emblemática, porque está ali o treinador focado, colocando o cronômetro para funcionar, e está ali o auxiliar técnico. O olhar do treinador, olhando as coisas que o treinador não está vendo. Sim. Porque isso é muito importante. As pessoas não entendem, ou às vezes até os próprios treinadores, têm que perceber que o auxiliar técnico ele tem que olhar e tem que ver o que o treinador não está vendo. Sim. Então, eu acho essa foto emblemática. Marcelo não está vendo o que está acontecendo, mas eu estou. Exato. E, às vezes, isso é muito importante para ser um auxiliar técnico. Aí já foi em 2017, quando a gente foi ao Paysandu e fomos campeões em 2017 no Paysandu. Saímos do Fortaleza e do Guarani de Campinas, fomos ao Paysandu e aí viemos ao Ceará, para subir o Ceará da Série B 18. em 2017. 17. O acesso foi 17. E 18, a gente foi bicampeão cearense através de um trabalho que a gente realizou com o Ceará. Aí a parceria CAE e Marcelo Chamusca, 5 anos de parceria, 3 acessos, 3 títulos estaduais. Aí foi a foto mais recente que eu fui convidado pelo Moacir Júnior, retornei com ele agora em 2025. Esse é o América, mas o de Natal, né? Esse é o América de Natal. Sim. Em 2025 eu trabalhei com o Moacir Júnior no São José, que é uma SAF fantástica no interior de São Paulo, em São José dos Campos. Trabalho muito forte que está vindo lá. Estivemos lá na A2 e depois na Série D agora no América de Natal com o Moacir Júnior. Meu irmão, a satisfação é grande, nosso tempo se foi, você vê que seguinte, teria muito mais história, muito mais coisas para a gente se falar, tá certo? Mas a satisfação é muito grande tê-lo recebido e falar sobre esse assunto, porque são poucos os treinadores que eu convidei até agora, entendeu? E você abre aí uma porta enorme sobre esse trabalho que quem está assistindo saber que não é tão simples ser um treinador de futebol, ser um auxiliar técnico, um membro de comissão técnica, tá certo? Então, a satisfação muito grande da CT5, o Instituto da Casa de Vovó fica de braços abertos para nos receber em outro momento. Fiquei impressionado com essa escola. E já vou me despedindo e dizendo que você pode usar das suas palavras para o seu público, para as pessoas que queiram ver, tá certo?
da sua vinda até aqui. Eu agradeço ao teu comando de programa, que foi fantástico. Deixou eu expor bastante minhas ideias. Parabéns pela condução do programa, Edmundo. Agradeço também a parte técnica do trabalho do esporte, do CT5 Esportes. E deixar meu telefone, Fortaleza 859-9639-9099. Eu tentei várias vezes continuar no Estado como auxiliar da casa fixo. Nessas equipes, todas essas equipes que eu trabalhei, eu deixei esse pedido. Olha, se precisar de um auxiliar técnico fixo, eu estou à disposição. Principalmente quando o clube não tem um auxiliar técnico fixo. Hoje, todos os 2 clubes grandes aqui, não sei se o Ferroviário tem, mas todos os 2 grandes clubes fixos aqui têm grandes auxiliares técnicos fixos, inclusive meus amigos, que é o Léo Porto no Fortaleza e o Anderson Batatais no Ceará. Inclusive, com Batatais eu trabalhei no Ferroviário em 2021 para 2022. Então, assim, quero te agradecer demais esse programa, essa oportunidade de estar falando com o público do Ceará, a capital Fortaleza, que eu adotei para ser a cidade que eu moro, né? Hoje moro na Praia do Futuro e espero que você tenha bastante sucesso nesse projeto. Agradecer, né, a essa escola e esse Centro Cultural de Artes aqui, né? Vovó Dedé, não é isso? Casa de Vovó Dedé. Casa de Vovó Dedé, que é fantástico. Fui muito bem recebido aqui. Fiquei impressionado com a quantidade de salas de aula, de projetos musicais e de artes aqui dentro. Então, assim, para mim foi uma honra. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês. E o público também, muito obrigado. E vamos em frente. Vamos em frente. Obrigado, Caio.